Boa noite, está começando o Jornal Streaming News, que traz os principais destaques do Brasil e do mundo. O ministro do Superior Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, decretou o segredo da Justiça das informações sobre o inquérito contra o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Ele é suspeito de crimes contra a ordem tributária. O pedido de investigação contra o presidente do Banco Central teve origem na primeira instância da Justiça Federal. A assessoria de imprensa do Banco Central informou que Meirelles ainda não foi notificado sobre o processo. O ex-diretor-geral do Senado, Agaciel Maia, foi suspenso por 90 dias por participação no escândalo dos atos secretos. A decisão foi oficializada hoje pelo primeiro secretário, Heráclito Fortes. A suspensão do ex-diretor não poderia ser convertida em multa. No ano passado, uma comissão de sindicância da Casa encontrou 663 atos não publicados, que tratavam de criação de cargos, contratação e exoneração de parentes de senadores. E a economia brasileira fechou o ano de 2009 com uma queda de 0,2%, segundo o IBGE. Em 2008, a expansão da economia brasileira ficou em 5,1%. A queda no PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos no país, foi a primeira desde 1992. Em 2009, o PIB somou mais de 3 trilhões de reais. No ano passado, o consumo das famílias cresceu pelo sexto ano consecutivo de alta e ajudou a conter uma queda mais acentuada no PIB. E o emprego na indústria paulista registrou o sexto mês de expansão em fevereiro, crescendo no maior ritmo desde novembro do ano passado. Segundo dados divulgados pela Fiesp, o setor registrou saldo positivo de 23 mil vagas, uma alta de 0,81% na comparação com janeiro. Dos 22 setores pesquisados, 17 tiveram contratações, 3 relataram demissões e 2 informaram estabilidade no emprego. Os fortes tremores secundários que atingiram o Chile nesta quinta-feira não causaram tsunami, mas as autoridades mantêm o alerta de ondas gigantes em algumas regiões costeiras. O país foi atingido por 3 fortes terremotos antes e durante a posse do novo presidente, Sebastián Piñera, que ocorreu na cidade de Valparaíso. De acordo com o Centro de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos, o primeiro tremor teve magnitude de 7,2 pontos. A população já começou a deixar as regiões costeiras. E os Estados Unidos criticaram um informe anual sobre os direitos humanos divulgado hoje em Washington, a crescente discriminação de muçulmanos na Europa e o auge de antissemitismo no mundo. O governo norte-americano também criticou as autoridades chinesas pela repressão exercida contra o povo e o pobre desempenho do Irã neste âmbito. O documento também destaca o debilitamento das minorias do mundo em 2009, com uma tendência generalizada em controlar as vozes críticas. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou hoje que acredita que os custos para sediar as novas provas da Fórmula Indy nos próximos anos serão menores. Segundo Kassab, os 20 milhões de reais gastos em 2010 incluem obras de implantação da pista que será refeita. Desse dinheiro que será gasto, 12 milhões de reais serão pagos pelo patrocinador e 8 milhões de reais referente às obras de infraestrutura e implantação da pista virão dos cofres públicos. E a região central do Rio de Janeiro voltou a sofrer pelo terceiro dia consecutivo com a falta de energia elétrica. Segundo nota divulgada da Light, responsável pelo fornecimento de energia elétrica, está ocorrendo uma interrupção no fornecimento de energia no mesmo sistema afetado desde a tarde de terça-feira. Em nota divulgada ontem pela companhia, os serviços de reparos exigiram um tempo longo pela dificuldade de substituição de 600 metros de cabos sob a Avenida Presidente Vargas. E agora você confere a previsão do tempo com a Clima Tempo. O ar quente predomina no Brasil e as temperaturas ficam altas em todas as áreas. Nuvens carregadas são observadas no norte. Nesta sexta-feira, a previsão é de muito sol em praticamente todo o sul. Chove rápido apenas entre Curitiba e o litoral de Santa Catarina. Em grande parte do sudeste, centro-oeste e nordeste, o sol aparece com força, faz muito calor e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde.
O tempo fica seco entre São Luís e o litoral norte da Bahia e em grande parte de Mato Grosso do Sul, na região do Triângulo Mineiro e no interior de São Paulo. No norte do país, a previsão é de muitas pancadas de chuva e há risco de chuva forte no Amazonas, no sul do Pará e no Acre. Hoje a temperatura mínima chega aos 19 graus em Porto Alegre e 21 no Rio de Janeiro, máxima de 30 graus em São Paulo e 29 graus em Brasília. São Paulo Internacional e Cruzeiro são as 3 equipes brasileiras que entram em campo na noite desta quinta-feira pela Copa Libertadores da América. O tricolor, já contando com a volta do técnico Ricardo Gomes, enfrenta o Nacional no Paraguai e o Cruzeiro pega o Deportivo Itália em Caracas, na Venezuela. Já o Internacional vai jogar contra o Deportivo Quito, na capital do Equador. Na noite de ontem, o Corinthians empatou em 1-1 contra o Independiente de Medellín e o Flamengo passou facilmente pelo Caracas, por 3-1. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comentar sobre a seleção brasileira de futebol. E agora o alvo foi o meia Ronaldinho Gaúcho. A exemplo do ex-técnico Zagallo, que não concorda com as críticas sobre a não convocação do jogador, o presidente da República deu total apoio ao técnico Dunga, quando o assunto é o meia do Milan. Segundo Lula, Ronaldinho tem muitas qualidades como jogador, mas nunca foi decisivo jogando pela seleção. Desde segunda-feira, muitos jovens estão acampados no estádio Palestra Itália, em São Paulo, para garantir os lugares do show da banda norte-americana Guns N' Roses, que se apresenta neste sábado. Na hora de entrar no show, a ordem de chegada na fila e o total de horas de colaboração nas barracas serão contabilizados para definir a ordem de quem entra primeiro no espetáculo. O Jornal Streaming News fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.